Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Mas eu queria apenas que a gente pudesse entender esse diálogo de Jesus com Filipe. Hoje é dia de São Filipe e São Tiago, mas eu queria que a gente pudesse pensar um pouco mais profundamente no que foi esse diálogo. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, puxa, o que significa isso? O que significa ser o caminho? O que significa ser a verdade? Não é aquilo que a gente fala que é a verdade, mas é a pessoa de Jesus, é a verdade. O que significa isso? Nos tempos de hoje, imagina, o que é a verdade? De tudo que você acaba escutando, ouvindo, não é? E inclusive sabendo que os aplicativos, não é? Eles se veem que você gosta de uma coisa, eles te oferecem ela todo dia, não é? E você acaba recebendo sempre os mesmos pensamentos que são parecidos com os que você tem, porque eles são conduzidos assim. E aí Filipe vai longe e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus lhe dá uma resposta que para nós é muito importante. O Pai é Espírito, criou todas as coisas. Como é que nós vamos entender o pensamento de Deus? A única maneira de conhecermos como Deus pensa é olhando para Jesus. Por mais que a gente queira achar que os mandamentos, e todos eles estão bem escritos no Deuteronômio, no livro dos Números e no livro do Êxodo, mais de quase 700 mandamentos poderiam nos mostrar o que é a vontade de Deus. Não conseguiu. A única maneira de nós sabermos o que de fato Deus pensa e o que Deus espera de nós é quando nós pegamos o Evangelho e lemos o Evangelho e observamos como é que Jesus agia. Como é que Jesus fez quando o queriam colocar numa cilada? O que Jesus fez quando encontrou uma pecadora pública? O que Jesus fez quando o perseguiam? O que Jesus fez quando foi traído por um de seus discípulos? E é só nessa hora que eu consigo entender qual é a face de Deus, quando eu consigo olhar a vida de Jesus. Por isso que eu sou um apaixonado pelo Evangelho. Eu já escrevi o Evangelho, peguei o Evangelho e escrevi os Evangelhos inteirinho. Peguei um caderno e fui copiando o Evangelho. Depois eu peguei um gravador e fui gravando um Evangelho para falar, porque eu queria entender. Falei, quem sabe na minha burrice, Deus, pela minha repetição, não marca o seu pensamento na minha vida, para que eu possa saber hoje, no dia de hoje, o que eu devo fazer para ser e conhecer o Pai. Infelizmente a gente gosta mais daquilo que os outros dizem sobre Deus, e às vezes nos perdemos nos chavões que vão dizendo o que é o certo e errado, e esquecemos que nós temos uma face que revela o Pai
E essa face tem um nome, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus. Por favor, povo de Deus, vamos ler o Evangelho. Vamos ler alguns versículos e vamos ficar olhando o que ele fazia. E aí eu vou entender o que ele quer que eu faça. Ele está preocupado em que eu queira saber como Ele é, para me dar o seu Espírito para poder viver. E aí ele termina com uma força muito grande. Na leitura, Paulo já vai dizendo: olha, o Evangelho que eu anunciei para vocês, e eu quase como um abortivo, é o de sempre. Jesus veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, viveu uma vida humana, morreu, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Simples. É esse o modelo que ele nos convida a seguir. E aí o que ele diz: se você acreditar em mim, acreditar no quê? No que o Sidney fala, no que o Paulo fala, no que os nossos irmãos todos falam, no que o Padre Luiz fala, no que Dom Severino fala, no que o Papa Francisco fala? Não. Se nós acreditarmos naquele que é o Filho de Deus, e de que nós falamos dele, é claro, e o Papa muito melhor do que nós, mas se nós acreditarmos nele, então, quando olharmos para a vida que ele manifestou pelo Evangelho, e como ele viveu, como ele enfrentou, como ele ofereceu de verdade a outra face, como de verdade ele amou, então, prestem atenção, tudo é algumas coisas ou tudo é tudo? Tudo é tudo. Tudo que pedirdes, eu que estarei do lado do Pai, vô-lo darei. O que é que ele vai dar? O que ele vai dar? Tudo, tudo, tudo. Mas para que eu possa acreditar nele, não é só dizer eu acredito em Jesus, é olhar e falar: quem é Jesus? Jesus é aquele que revela o Pai. E como ele revela o Pai? Pelo jeito que ele viveu no tempo em que ele esteve entre nós. E não é fácil. Até os discípulos que conviveram com ele foram e precisaram do Espírito Santo para entender. Não será diferente conosco. Que o Senhor nos conceda esta graça hoje, de um desejo de conhecer a Deus pela pessoa de Jesus, e conhecendo e acreditando na pessoa de Jesus manifestada nos Evangelhos, peçamos tudo que quisermos e obtenhamos tudo o que pedirmos. Concede hoje, Jesus, com a sua graça e seu poder, tudo aquilo que precisamos para viver neste tempo de tanta luta, neste tempo de tantos desafios. Concede-nos, Senhor, podermos receber de Ti tudo o que pedirmos, e nos dá a graça de fato de vos conhecer, e que Tu nos revele o Pai. Amém.